o peso da prova e a mão que sustenta. Era uma sexta-feira à noite e o irmão Carlos, vamos chamá-lo assim para preservar sua identidade, mas sua história é real e conhecida por muitos na congregação, sentou-se à mesa da cozinha com as mãos tremendo. Na sua frente, uma pilha de contas, luz, água, aluguel atrasado há 2 meses, e o boleto do plano de saúde da esposa, que havia sido diagnosticada com um problema de tireoide e precisava de medicamentos caros. Ao lado, o contra-cheque do mês, com um valor que nem de perto cobria metade daquelas despesas. O coração batia forte não por medo, mas por uma mistura de desespero e fé porque mesmo ali, entre os papéis e os números vermelhos, ele sabia que Deus não desampara os seus. Mas como explicar isso para a esposa que já chorava no quarto, esgotada pelas dores e pela preocupação? Como dizer aos filhos que o jantar daquele dia seria apenas arroz e feijão, sem carne, sem pão, sem nada além do básico? Carlos respirou fundo, fechou os olhos e em voz baixa murmurou: Senhor, o Senhor sabe da nossa necessidade. Não peço riqueza, não peço luxo, peço só o suficiente para honrar os meus compromissos e não faltar o que é necessário em casa. E acima de tudo, peço força para não desanimar. Era uma oração sem palavras bonitas, sem frases decoradas. Era o clamor de um homem que não tinha mais para onde correr, a não ser para os braços do Pai. E foi nesse momento, com as lágrimas escorrendo, que ele lembrou das palavras do irmão mais velho na congregação que certa vez disse: Deus não nos promete uma vida sem tempestades, mas promete que a tempestade não nos afundará. A decisão que mudou tudo. No domingo seguinte, apesar da vergonha de não ter como ofertar nada além de algumas moedas, Carlos não faltou ao culto. Chegou cedo, ajudou a arrumar as cadeiras, cumprimentou os irmãos com um sorriso que escondia a dor, e sentou-se no seu lugar de costume, na terceira fileira, perto da coluna. Quando o irmão que presidia anunciou o momento da oferta, ele sentiu o peso no bolso, apenas R$ 12,50. O troco que havia sobrado depois de comprar o remédio da esposa. Deus, o Senhor sabe que eu gostaria de dar mais, pensou, enquanto colocava as moedas no prato. Mas ao levantar os olhos, viu o irmão João, um dos cooperadores mais antigos, olhando fixamente para ele com um sorriso tranquilo. Não foi um olhar de pena, nem de julgamento. Foi um olhar que parecia dizer: fique firme, Deus está vendo. Depois do culto, enquanto os irmãos se cumprimentavam, João se aproximou. Irmão Carlos, você tem um minutinho? Claro, irmão. Precisa de alguma coisa? Não, João olhou ao redor, como se quisesse ter certeza de que ninguém estava ouvindo. É que o Senhor me pôs no coração para te entregar isto aqui. E discretamente colocou um envelope na mão de Carlos. Carlos sentiu o papel grosso, o peso de algo dentro. Não abriu ali. Esperou chegar em casa, trancou-se no quarto e com as mãos trêmulas, rasgou o envelope. Dentro, 5 notas de R$ 100 e um bilhete escrito à mão. Irmão, o Senhor me abençoou esta semana com um trabalho extra. Ele me disse para te dar isto. Não é meu, é dele. Fique firme. João. Carlos caiu de joelhos. Não era o valor exato das contas, mas era o suficiente para pagar o aluguel, a luz e os remédios da esposa. E mais do que isso, era a confirmação de que Deus ouvirá seu clamor, a provação que veio como fogo. Mas a história não terminou ali. Porque assim como o ouro é provado no fogo, a fé de Carlos seria testada de uma forma que ele nunca imaginou. 2 semanas depois, enquanto fazia um bico, como ele chamava os trabalhos extras que arrumava aqui e ali, Carlos sentiu uma dor aguda no estômago, como se algo estivesse perfurando suas entranhas. No início, achou que era apenas uma indigestão, mas a dor só piorava. Depois de 3 dias sem conseguir comer, a esposa insistiu para que fosse ao médico. O diagnóstico veio como um soco no peito. Um tumor no estômago em estágio avançado. O médico foi direto. Senhor Carlos, precisamos operar com urgência. Se não for feito logo, as chances... Ele não terminou a frase, mas o olhar dizia tudo. Carlos saiu do consultório atordoado. Como? Por quê? Ele tinha acabado de ver a mão de Deus em sua vida com aquele envelope. Seria isso um castigo? Uma prova maior? No caminho para casa, parou o carro à beira da estrada e chorou. Não de revolta, mas de medo e incompreensão. Senhor, por quê? Foi tudo o que conseguiu dizer. Mas então, como um sopro suave, veio à sua mente as palavras do Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E naquele momento ele entendeu, Deus não o havia abandonado. Aquele tumor não era um castigo, mas uma oportunidade para que a glória de Deus se manifestasse de uma forma que ele nunca havia visto. A igreja se levanta, quando a fé se torna ação. Carlos não escondeu sua situação. No domingo seguinte, após o culto,
ele pediu ao irmão que presidia para fazer um pedido especial de oração. Não foi um pedido dramático, nem cheio de lágrimas. Foi simples. Irmãos, estou passando por uma prova de saúde. Peço que orem por mim, para que a vontade de Deus seja feita. E a congregação respondeu. As irmãs começaram a se organizar para levar marmitas para a família, garantindo que não faltasse comida. Os jovens se ofereceram para ajudar em pequenos serviços como consertar o telhado da casa que vinha dando goteiras. Os cooperadores marcaram um jejum especial na quarta-feira seguinte, só para interceder por Carlos. Um médico irmão na fé que trabalhava em um hospital público se ofereceu para acompanhar o caso de perto, garantindo que Carlos tivesse os melhores cuidados sem custos extras. Mas o que mais marcou Carlos foi a visita do irmão Pedro, um homem simples que trabalhava como pedreiro e que anos antes havia passado por um câncer de pulmão. Ele sentou ao lado de Carlos no pátio da igreja e disse: "Irmão, eu sei o que você está sentindo. Também achei que ia morrer, mas Deus me deu uma palavra que nunca esqueci. Não é o tumor que define o seu futuro, é a sua fé em mim. Mas e se não der certo, irmão? Se não der certo aqui, daremos glória a Deus do mesmo jeito, porque a vitória já está garantida." Pedro olhou para o céu, como se visse algo além das nuvens. A questão não é se você vai sarar, é se você vai confiar nele, independentemente do resultado. Aquelas palavras queimaram no coração de Carlos. Não eram palavras de consolo vazio, mas de um homem que havia passado pelo fogo e saído purificado. O dia da cirurgia, quando Deus fala no silêncio. A operação foi marcada para uma terça-feira de manhã. Carlos passou a noite anterior em oração e leitura da Bíblia, especialmente nos Salmos. Não estava com medo da morte, pelo menos, não daquele medo paralisante. Estava em paz, porque sabia que fosse qual fosse o resultado, Deus estava no controle. Na sala de espera do hospital, enquanto a esposa e os filhos choravam em silêncio, um grupo de irmãos chegou para orar com eles. Não foram muitos, apenas 5 ou 6, mas a unção era tão forte que até os enfermeiros pararam para observar. Um deles, o irmão Mateus, impôs as mãos sobre Carlos e orou: "Pai Celestial, tu que és o médico dos médicos, que conheces cada célula do corpo do nosso irmão, nós te pedimos, se for da tua vontade, remove este mal. Mas acima de tudo, dá a ele a certeza de que, seja como for, tu estás com ele. Em nome de Jesus." E então, algo inesperado aconteceu. Enquanto o irmão Mateus orava, Carlos sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo, como se uma mão invisível estivesse passando sobre ele. Não foi um milagre espetacular, não houve vozes nem visões. Mas, no fundo de sua alma, ele soube, Deus já havia respondido. A surpresa que ninguém esperava. A cirurgia durou 4 horas. Quando Carlos acordou na recuperação, a primeira coisa que viu foi o rosto da esposa molhado de lágrimas, mas com um sorriso que ele não via há meses. "O que foi, meu amor? O médico veio falar comigo." Ela engoliu em seco. Ele disse que o tumor era maligno, sim, mas que quando abriram ele já estava encolhendo, como se estivesse secando por dentro. "O quê?" Eles tiraram tudo, mas o médico disse que nunca viu um caso assim, que pelo tamanho e pelo estágio deveria ter metástase, mas não tinha. Ele só balançou a cabeça e disse: "Isso não é normal." Carlos fechou os olhos e agradeceu a Deus em silêncio. Não foi uma cura instantânea, não foi um milagre imediatizado. Foi Deus agindo nos bastidores, de uma forma que só quem tem olhos para ver poderia reconhecer. Os exames posteriores confirmaram: o câncer não se espalhou. A quimioterapia seria necessária, mas as chances de recuperação total eram altíssimas. E naquele momento, Carlos entendeu o propósito daquela prova. Para fortalecer sua fé, ele nunca havia orado com tanta intensidade. Para unir a igreja, os irmãos se aproximaram como nunca. Para ser um testemunho, agora ele poderia dizer: "Deus me curou." O jovem que voltou para casa. Mas a história de Carlos não terminou ali. Porque Deus não nos salva só para nos abençoar, mas para que sejamos bênção na vida de outros. Um ano depois, já recuperado e de volta ao trabalho, Carlos foi visitar um jovem da congregação que havia se afastado. Rafael era um rapaz de 22 anos, cheio de potencial, mas que havia caído em vícios e más companhias. A mãe, desesperada, pediu a Carlos que falasse com ele. "Irmão Carlos, não adianta. Eu já tentei de tudo", disse Rafael com os olhos vermelhos, claramente sob efeito de algo. "Eu não vim te julgar, Rafael. Vim te contar uma história." Carlos sentou-se ao lado dele no muro da casa. "Há 2 anos eu estava quebrado, sem dinheiro, com um tumor no estômago, achando que ia morrer. Mas Deus me tirou daquele buraco. Isso é coisa de igreja, irmão. Deus não liga para mim. Ele liga sim. E sabe de uma coisa? Ele te ama mais do que você imagina.
mas ele não vai te arrastar de volta. Você tem que dar o primeiro passo. Rafael ficou em silêncio. Então, depois de um longo suspiro, perguntou: e se eu não conseguir? Ninguém consegue sozinho. Por isso existe a igreja. Por isso Jesus morreu na cruz. Carlos olhou nos olhos do jovem. Vem comigo domingo. Só vem. Não precisa falar nada. Não precisa se vestir bonito. Só vem. E Rafael foi. Não foi fácil. Houve recaídas, houve lutas. Mas aos poucos, com o apoio dos irmãos, as orações da mãe e a paciência de Deus, Rafael se rendeu. 6 meses depois, ele estava batizado nas águas, livre dos vícios, e servindo na escola dominical. E certo dia, depois de um culto, Rafael se aproximou de Carlos e disse: irmão, obrigado. Se não fosse você, não fui eu, Rafael. Foi Deus. Eu só obedeci. Carlos sorriu. Agora é a sua vez de ajudar alguém. A lição que ficou. Hoje, anos depois, Carlos é um cooperador ativo na congregação. Ele não é um pregador famoso, não tem um ministério de milhares de pessoas. Mas ele tem algo que muitos buscam e não encontram, uma fé testada e aprovada. Quando perguntam a ele qual foi o segredo para superar tudo aquilo, ele sempre responde: não tem segredo. Tem obediência. Tem fé. Tem igreja. Mas como você não desistiu? Porque no fundo, eu sabia que Deus não desiste da gente. Mesmo quando a gente desiste dele, ele está ali, esperando a gente voltar. E então, com os olhos brilhando, ele conta sobre o envelope, sobre a cirurgia, sobre Rafael, e sobre todas as vezes que Deus agiu quando tudo parecia perdido. Deus não nos promete uma vida sem provas, mas promete estar conosco em meio a elas. Diz Carlos com a voz firme. E no final, a gente descobre que as provas não são para nos destruir, são para nos preparar. E você que está lendo isso, se você chegou até aqui, talvez esteja passando por uma luta financeira, por uma doença, por um filho afastado, por uma decepção que parece não ter fim. Talvez você esteja pensando: será que ainda tem jeito? A resposta é sim. Não porque a vida vai ficar fácil da noite para o dia. Não porque todos os seus problemas vão desaparecer como mágica. Mas porque Deus é fiel. E se ele fez por Carlos, se ele fez por Rafael, ele pode fazer por você. Continue firme. Não deixe de orar. Não falte à casa do Senhor. Confie mesmo quando não enxerga a saída. Porque no final, você vai olhar para trás e vai ver que Deus estava ali o tempo todo, trabalhando em silêncio, preparando a sua vitória. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. Aprovação que veio como um fogo selvagem. Carlos nunca esqueceu o dia em que o médico olhou nos seus olhos e disse, com uma calma que só aumentou o peso no seu peito: é um tumor. E ele está crescendo rápido. Naquela sala fria do hospital público, entre o cheiro de álcool e o barulho dos aparelhos, ele sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Não era medo da morte, era medo do como. Como explicaria para Maria? Como pagaria o tratamento? Como manteria a fé quando a dor apertava o peito como um punho fechado? Ele se lembrou do salmo que tinha lido naquela manhã, quase sem atenção. Mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23h04. Naquele momento, as palavras voltaram como um soco. Tu estás comigo. Mas onde? Porque ali, naquela sala, Deus parecia tão distante quanto o céu para um homem afogando-se. A oferta que doía mais que a doença. Naquele domingo, Carlos foi para a igreja com o corpo pesado e o coração em frangalhos. Não queria ir, queria ficar em casa deitado, esperando o mundo parar de girar. Mas algo dentro dele, talvez a memória da voz da sua mãe, falecida anos antes, dizendo: filho, na casa de Deus é que a gente encontra força, o levou até o banco de trás, onde se sentou em silêncio, as mãos tremendo sobre a Bíblia. Quando chegou a hora da oferta, ele hesitou. No bolso tinha apenas R$ 20, o que restava do dinheiro do aluguel, que já estava atrasado há 2 meses. Deus, como eu vou dar isso? Pensou. Mas então se lembrou de outra história, a da viúva que deu suas últimas moedas. Lucas 21:4. E com lágrimas escorrendo, colocou a nota no envelope e o depositou no cesto. Senhor, sussurrou, o Senhor sabe da nossa necessidade. Não é pela quantidade, mas pelo coração. Eu confio em ti. Naquele momento não houve voz do céu nem sinal visível. Só o silêncio. Mas algo dentro dele, algo pequeno, teimoso, se recusou a desistir. O envelope que chegou sem explicação. 3 dias depois, Carlos chegou em casa após mais um dia de bicos, consertos de eletrodomésticos, pinturas de parede, qualquer coisa que desse para ganhar uns trocados. A caixinha de correio estava cheia de contas, luz, água, o aviso final do aluguel. Ele respirou fundo, pronto para mais uma noite de oração angustiada.
Mas entre as contas havia um envelope branco sem remetente. Dentro um bilhete simples. Irmão, o Senhor me colocou no coração para te abençoar. Não é muito, mas é com amor. Fique firme. E dentro do envelope, exatamente R$ 1.200, o valor do aluguel atrasado, das contas vencidas, e ainda sobrava para a passagem do ônibus e um pouco de comida. Carlos caiu de joelhos ali mesmo, na calçada. Não eram lágrimas de alívio, eram lágrimas de reconhecimento. Deus tinha visto. Deus tinha ouvido. Não do jeito que ele esperava, não no tempo que ele queria, mas no momento certo. A cirurgia que os médicos não entendiam. As consultas se seguiram, os exames, as noites em claro. O tumor era agressivo e a cirurgia arriscada. O médico, um homem sério com óculos de aço, foi franco. Carlos, prepare sua família. As chances não são boas. Ele voltou para casa aquele dia e não chorou. Só se sentou na cadeira da cozinha, olhou para o teto e disse: Senhor, se for da tua vontade, me cura. Se não for, me dá força para aguentar. Maria, sua esposa, abraçou-o por trás, sem palavras. Eles já tinham passado por tantas coisas juntos: a perda do primeiro filho, a demissão do emprego estável, os meses dormindo no chão porque não tinham colchão. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez era ele que estava na linha de frente. Na véspera da cirurgia, o pastor da congregação visitou-os. Não trouxe palavras bonitas, nem promessas vazias. Só orou com eles, leu Salmo 91, e antes de sair, disse: Lembre-se, Deus não nos promete uma vida sem tempestades, mas promete que a âncora segura. O milagre que veio em forma de laudo médico. A cirurgia durou 5 horas. Quando Carlos acordou, a primeira coisa que sentiu foi uma dor surda no peito, e depois, um alívio tão grande que quase o fez chorar. O médico entrou no quarto com um sorriso que não combinava com seu habitual ar sério. Carlos, temos uma surpresa para você. O tumor havia encolhido. Não só isso, parte dele estava necrosada, como se algo tivesse queimado por dentro. Os médicos não tinham explicação. Falavam em remissão espontânea, em casos raros, mas Carlos sabia. Ele se lembrou das noites em que a igreja toda jejuou por ele, das mãos postas sobre sua cabeça em oração, do envelope anônimo. Deus pensou: você é real. Rafael, o filho que voltou para casa. Mas a história não terminou aí. Porque Deus não só cura, Deus restaura. Rafael, o filho de Carlos, havia se afastado da igreja há anos. Drogas, más companhias, noites sem voltar para casa. Maria chorava em silêncio, Carlos orava até adormecer. Até que uma noite Rafael apareceu na porta, magro, com olheiras fundas e um olhar que já não tinha mais revolta, só cansaço. Pai, eu não aguento mais. Não houve sermão. Não houve gritos. Carlos só o abraçou como fazia quando Rafael era pequeno e caía de bicicleta. E então, com voz firme, disse: Vamos para a igreja, filho. Lá a gente encontra a resposta. Rafael resistiu no começo. Mas quando viu o pai, aquele homem que ele achava fraco, de pé no púlpito contando como Deus o havia livrado da morte, algo dentro dele quebrou. Naquela noite, após o culto, ele se ajoelhou e chorou. Não foram lágrimas de arrependimento passageiro, foram lágrimas de um coração sendo transformado. Uma semana depois, Rafael estava nas águas batismais, confessando seus pecados e saindo daquelas águas como uma nova criatura. A campanha que nasceu de uma dor. Carlos não guardou o milagre só para si. Ele começou a visitar outros doentes no hospital, levando não só palavras de fé mas ações, cestas básicas, ajuda com remédios, orações ao pé da cama. A congregação se uniu. O que começou como um gesto pequeno virou uma campanha de ajuda aos enfermos, onde irmãos se voluntariavam para levar alimentos, pagar contas ou simplesmente sentar e ouvir. A gente não pode curar todo mundo, dizia Carlos aos cooperadores. Mas a gente pode ser as mãos de Deus enquanto a cura não vem. E assim o que o inimigo quis usar para destruir, a doença, a falta de dinheiro, o filho perdido, Deus transformou em um testemunho vivo de que ele restaura o que foi quebrado. A lição que ficou. Hoje, quando perguntam a Carlos como ele superou tudo, ele não fala de milagres espetaculares. Fala de pequenas obediências. Eu não tinha fé para mover montanhas. Mas tinha fé para dar uma oferta quando não tinha nada. Para ir à igreja quando o corpo doía. Para orar mesmo quando Deus parecia calado. E então ele olha nos olhos de quem pergunta e diz: Deus não nos tira das provas só para nos abençoar. Ele nos deixa passar por elas para nos tornar bênção na vida de outros. E você que está lendo isso agora, talvez você esteja passando por uma luta que parece não ter fim. Talvez suas contas estejam atrasadas, seu corpo doente, seu coração partido.
Talvez você tenha orado até ficar sem voz, e ainda assim o silêncio. Mas escute, Deus não se esqueceu de você. Ele está trabalhando, mesmo quando você não vê. Talvez a resposta venha como um envelope sem remetente. Talvez como um médico que não entende o que está acontecendo. Talvez como um filho que volta para casa quando você já havia perdido a esperança. Não desista. Continue firme. Porque no final, você vai olhar para trás e vai ver que cada lágrima, cada noite em claro, cada oração sussurrada fazia parte de um plano muito maior. E então você vai entender: as provas não são para te destruir, são para te preparar. Glória a Deus. Amém.